Deus abençoe, irmãos. Amém. Bem, é muito bom estar aqui com vocês e falar mais um pouquinho desta palavra. Você já deve ter a Bíblia aberta para nós remirmos o tempo, né? Se eu conseguir expressar dentro de 45 minutos, será tão bom, né, rapaz? Momento de muito cansaço, né? É calor, mas é calor, né? Deus abençoe. A minha família está comigo. Acho que as pessoas já conheceram minha família, né? Chegamos mais cedo um pouquinho. Estarei a minha esposa, a irmã Ruth, a Cheryl e a Samara e o Charlie na máquina e o Jonatas dominando ali na internet. Eu quero ler São João 17, verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Maravilhoso Criador, ajuda-nos mais um pouco, enquanto nós falamos da sua palavra. Já ouvimos cânticos, várias palavras aqui também, que é uma ajuda, é um ânimo para cada pessoa. Permita que a gente fale mais um pouquinho para dar mais uma injeção de ânimo naqueles que precisam desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, Deus abençoe. A mensagem é uma. Desde o princípio foi uma mensagem, e o véu era também uma pessoa. Uma vez o véu era um pano, outra vez o véu era peles de texugo, e, por último, o véu foi uma pessoa. Sempre Deus trabalha assim, mas Ele fala a sua palavra através de uma pessoa, apenas. Esta é a maneira de Deus agir, de Deus trabalhar para não dar confusão desde o princípio. Ele usou Enoque e arrebatou Enoque. Ele usou Noé e salvou a sua família. E assim ele vem usando um homem. A mensagem sempre foi uma, porque esteve em um mensageiro. É o mensageiro e a mensagem são um, diz o profeta. Desde o princípio foi assim. Eu quero aproveitar já ler o que diz o profeta, porque você se assegura melhor no que irmão Brana diz. Deus trata com um de cada vez. 155, desvelar. Deus é um. Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Foi o finalzinho da mensagem que pregamos hoje ali na igreja do pastor Bispo, em Sapucaia do Sul. Então, Moisés somente tinha a palavra, mas ninguém. Não um grupo, só Moisés.
Veja, Deus advertiu a qualquer pessoa para não tentar seguir Moisés dentro daquele véu. É o personificador, que ele tenta ir lá e personificar o que o profeta está fazendo. Então ele diz, não entra lá, eu quero Moisés sozinho. Está aqui, veio, mulher, homem, sacerdote, seja quem fosse, quão pio, quão homem, quanta honra tivesse, o quanto fossem, ele os advertiu que Moisés venha sozinho. E quando Deus fala, você tem que obedecer. Sozinho. Tem hora que a gente quer levar um monte de gente, mas Deus quer a gente sozinho. Você tem que entrar sozinho. A revelação é assim. Você entra sozinho. Talvez você entre nem a mulher quer, ou nem o marido quer, entra você. Sozinho. Deus te quer. Depois, aqueles outros vão entrar através do seu testemunho, do seu exemplo. Eles vão entrar. Mas primeiro Deus está chamando você. Ele chama um sozinho, uma só pessoa. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Vocês veem o quão santo era aquela manifestação de Deus naquele dia. Não podia nem tocar no monte, senão tinha que matar quem tocasse no monte. Tinha que ficar de longe, não ouvia nem a voz, não sabia o que está acontecendo. Era só Moisés. Aí eles tinham que crer quando Moisés aparecesse e dissesse, o Senhor falou. Eles eram obrigados a crer num homem, porque não tinha grupo lá para poder dar testemunho. Eu creio nele, porque eu ouvi, foi isso que Deus falou mesmo. Não, é só com Moisés. Vocês vão ter que crer só nele. Não vai ter nem testemunha nesta hora. É só Moisés. E se qualquer homem ou animal tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa. Tem coisa, cada coisa que Deus vai fazer pertence a uma pessoa. Deus tem uma pessoa para aquilo. Ele quer revelar o segredo, ele diz, é o sétimo anjo. Não adianta vir oitavo, 7,5. Não vai adiantar. Entende? Porque Deus falou que é nos dias da voz do sétimo. Então, tudo tem que estar revelado, porque Deus não brinca com as palavras. Quando Deus diz foi, foi. Quando Deus diz é. Você tem que saber. Deus falou, está falado. Se ele diz que está revelado, se ele diz a terceira etapa foi a abertura da palavra revelação dos 7 selos, não adianta você mexer naquilo, porque foi mesmo. Não adianta vir, não, mas aquilo não foi. Foi, está escrito que foi. O mensageiro falou que foi. Os 7 trovões são. Ninguém nunca falou isso para nós. Tão simples. Quantas vezes você leu as eras da igreja? E eu também. Por que a gente não acha aquilo? Está ali, é simples. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Não, mas não são. São. É a voz de Deus, foi Deus que falou. E Deus falou para o profeta. E eu creio no profeta. A mensagem é uma. O mensageiro é um. Eu não tenho que esperar outro, nem nele mesmo. Porque se ele não tivesse falado nenhuma vez, a terceira etapa foi. Se ele não tivesse pregado nenhuma vez, a revelação dos 7 trovões estão nos 7 selos. São as revelações contidas nos 7 selos. Se ele não tivesse falado, eu não podia falar nada. Porque ele não falou. Se ele não tivesse falado no HM, que HM é novo nome, é para o lado do novo nome. Se ele não tivesse dito, HM faz parte, era difícil eu conjugar aquilo. Mas ele deixou tão fácil. Já esclareceu, e a mensagem é uma.
HM faz parte do novo nome. Foi ele quem disse. Abraão restaurado, 45. Então, se ele já disse tudo isso, é só eu pegar e ajuntar as coisas agora. Eu não tenho que interpretar. Ele já diz o que aquilo é. HM faz parte. Se HM faz parte, de Billy Graham eu sei que não é. Porque não faz parte. Ele mesmo falou que não faz parte. Ele disse que é o número do homem. Então, o que eu tenho que falar? Branham diz que aquilo é o número do homem. O HM de Billy Graham, com 6 letras, é do homem. E eu tenho que falar como o irmão Branham falou. Nós, como pregadores, nós temos que falar como o irmão Branham falou, porque nós podemos entrar e sair em qualquer lugar. Falou, e eu provo, está aqui. Pedro falou o batismo em nome de Jesus Cristo, e está aqui, e eu provo. Está escrito na Bíblia, em seu nome se pregasse o arrependimento, o perdão para os pecados, em seu nome se pregasse, está escrito, Lucas 24, 47. Então vamos prosseguir, vamos pregar isso daí, porque está escrito. Está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos pregar assim. Sempre ele foi o mesmo. E hoje ele é o mesmo. A mensagem dele é uma. Não adianta ter um monte de mensagem. Não adianta ter um monte de igrejas. O irmão Branham diz no tempo dele, ele disse, tem mais de 900 denominações. No tempo do irmão Branham. Hoje, então, pode pôr número nisso aí. No tempo do irmão Branham, eram 900 e poucas denominações. Mas a mensagem era uma. Não importa quantas denominações tem. Deus é um. A mensagem é um. O mensageiro é um. Se você não quiser, não tome. Porque essa é a maneira de Deus. É um só. A mensagem é uma. Mas tem a mensagem do fulano. Nós temos a mensagem do teólogo fulano de tal, Beltrano. Não, a mensagem é um. É uma. A mensagem é a mensagem de William Branham. O mensageiro é um. É o mensageiro William Branham. Se nós tomarmos isso daí, e se tomássemos assim, não formaríamos as denominações. Por que forma a denominação? Porque eles nunca aceitam que a mensagem é uma, que o mensageiro é um. Sempre quer se pôr ao lado e dizer, não, eu também. O fulano também. Mas não, a mensagem é uma só. O demais são interpretações. Mas a mensagem é uma só. O evangelho é um só. Não importa que Paulo falou segundo o meu evangelho, mas é um só. O evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Jesus Cristo é um só. O evangelho de Branham, o meu evangelho, o seu evangelho tem que ser um só. A nossa mensagem tem que ser uma só, não pode diferir. Se estiver diferente, está dividido. E se estiver dividido, não é de Deus. Um reino dividido não pode subsistir. Porque todos dizem, é de Branham, é de Branham, é de Branham, mas está dividido. Não pode subsistir. É uma mensagem. Nem o diabo subsiste com divisões. Então a mensagem do irmão Branham não pode subsistir com divisões. Aquela mensagem é verdadeira, a do fulano também. É quase verdade. Mas tem o Beltrano ali que fica pertinho da verdade. Não adianta nada. É uma mensagem. É um mensageiro, uma mensagem. Não adianta arrumar mais. Se o povo tivesse crido em Jesus Cristo mesmo, não teriam um monte de denominação que temos durante as eras. Se o povo tivesse crido em Paulo, não teríamos formado um monte de denominações que formamos durante as eras.
Mas eles nunca creram mesmo nestes homens. Quando eles falaram, a mensagem deles era tão segura que Paulo diz: olha, se um anjo descer do céu e vos pregar o evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Que segurança Paulo tinha. Qualquer evangelho além desse. Agora você vê que durante as eras, todos os evangelhos apareceram. Apareceu o evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e todos os evangelhos foram aparecendo. Evangelho segundo a Assembleia, segundo a Católica, e veio aparecendo. E Paulo diz: se um anjo pregar um evangelho além do que tenho pregado, é amaldiçoado, é anátema. E Paulo pregou o evangelho em nome de Jesus Cristo. Os pentecostais pregaram o evangelho, Pai, Filho e Espírito Santo, seja anátema. Paulo disse: é anátema. Branham pregou um evangelho perfeito. Nos dias da voz do sétimo anjo, soa a sua trombeta, revela 7 trovões. Soa uma trombeta e revela 7 selos. Uma trombeta, porque é a 7ª trombeta dos gentios. William Branham é a 7ª trombeta. Soou, abriu 7 selos. Porque tudo estava ali dentro dele. A hora que ele suou, tocou a trombeta, pregou a mensagem, aquilo saiu tudo de dentro dele. Estava tudo ali dentro. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, dentro do 7º selo. Dentro de William Branham, uma mensagem. Somente uma mensagem. Não tem mais do que uma mensagem. Mas as pessoas nunca aprendem. Vamos para vocês verem. Irmão Branham continua: nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aí eu quero ser aquela pessoa. Não, que a pessoa foi Branham. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquela pessoa foi Moisés. Não foi nem Josué. Aquela pessoa foi Moisés. Aquela pessoa foi Branham. O véu pertence a uma pessoa. O véu dos 7 selos, o véu dos 7 trovões, o véu do novo nome, o véu da terceira puxada, pertence a uma pessoa. O véu da vinda de Cristo pertence a uma pessoa. Aquele véu pertence a uma pessoa. E você pode querer mostrar outras pessoas. Volta para aquela pessoa vindicada por Deus. Aquele véu pertence a William Branham. O véu de Deus na terra foi o William Branham. O véu de Deus hoje é a esposa de Cristo aqui na terra. É uma pessoa. Porque nós não podemos estar divididos, braço para um lado, perna para outro, um cabelo para outro, uma igreja careca. Tem que reunir esses cabelinhos tudo no lugar. A mensagem é para isso, é uma mensagem. Reúne tudo na cabeça, reúne todos os cabelos na cabeça. Ajunta todos eles aí, acaba com essa igreja careca. Que foi dividida, que foi separada. Espera que olha a verdade. É uma mensagem. Ajunta tudo naquele corpo. Ajunta tudo naquela cabeça. É um corpo. É uma cabeça. É uma mensagem. É um mensageiro. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquela mensagem é uma. Vem no templo. Um homem entrava ali uma vez por ano, se ungia e preparava-se para entrar ali, não para trazer a palavra, mas para oferecer o sangue. Mas era uma pessoa. Não podia entrar mais do que um homem. Ele tinha que entrar até amarrado. Era o sumo sacerdote, uma vez só por ano. Mas amarra ele, porque o outro não pode entrar lá para tirá-lo. Agora, olha, eu vou te falar que o altar está com mau cheiro. Por isso, o irmão Branham diz: o altar precisa de uma limpeza, o santuário precisa de uma limpeza, porque entrou o pregador sem estar amarrado. Ele foi lá na presença de Deus, mas ele não estava próprio. E morreu lá e ninguém pode puxar ele, porque não entrou preparado. Ninguém pode tirá-lo dali.
Está fedendo. E o povo não pode ser abençoado. E a preocupação do povo, e o sacerdote, ele não voltou. Cadê a corda? Não amarramos. Não preparamos ele. Irmão Branham diz, ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar vestido corretamente, ungido corretamente, para poder entrar lá, senão ele entrava e ficava, é um defuntão. Mas onde ele está? Oh, lugar bonito. Ele está num lugar abençoado, mas ele é um defunto. Não pode trazer novidade para a igreja, não pode trazer a bênção para o povo, não pode trazer a mensagem que Deus deu para o sacerdote verdadeiro, não pode trazer, porque o que entrou lá, ele entrou despreparado e não pôde sair com a mensagem, senão morreu. Veio no templo, um homem entrava ali uma vez ao ano e ungia e preparava-se para entrar ali, não para trazer a palavra, mas para oferecer sangue, para até mesmo andar diante daquilo, somente um. Ó, irmão, se outro tentasse entrar, morria. Eles nem tentavam entrar. Se o indivíduo entrasse lá despreparado, mas também não podia, irmão. E nós temos que pensar nisso. Como que nós podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, despreparado? Não está ungido corretamente, não está vestido corretamente, não está falando corretamente, não está pregando corretamente, não está no mesmo espírito, não é uma só mensagem. Está dividindo a própria mensagem. E é uma só. Se tivesse permanecido com a mensagem do irmão Branham, quando ele morreu, eles não estariam com estas divisões que tem dentro da mensagem. Mas a primeira divisão que apareceu dentro da mensagem é que o irmão Branham vai ressuscitar. Espera um pouco, não enterra ele não. Vamos esperar uns meses, uns dias. Não deu? Vamos aguardar mais. Eles devem cumprir. Tudo é ideia do homem. William Branham diz que ia voltar. William Branham diz que ele ia cavalgar. Ele diz Elias. Quando ele diz cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais, ele não está falando eu, Branham, o homem Branham, vou cavalgar. Não, é Elias que vai cavalgar, pois é uma vez só. E ele estava ali cumprindo a sua quarta vez. Mas as pessoas interpretam aquilo, e já interpretaram, e foram para Fênix, formou o lugar da maldição, que o irmão Branham já tinha chamado aquilo de Jericó mesmo, que é o lugar da maldição, já formou o lugar de maldição, e formou uma doutrina de maldição, e esparramou isso para o mundo inteiro. Esparramou a doutrina que não é uma com Branham, não é uma mensagem. Nós temos claro isso daqui. Se o irmão Branham tivesse falado, eu também cria. Você falou, oh, irmãos, eu vou morrer, depois eu vou cavalgar outra vez. – 177 dos ungidos dos últimos dias. Agora, levem esta mensagem inteira. E quando ouvir a fita, pode ser mesmo que eu não esteja algum dia, quando o Senhor houver terminado comigo aqui na terra. Então, tome de volta isto, ouça a minha voz, o que lhes estou dizendo. Se ele me levar antes de sua vinda, somente recorde que eu lhes tenho falado no nome do Senhor, por meio da palavra do Senhor. 177, os ungidos dos últimos dias, essa é da primeira tradução de Goiânia. O irmão Branham está falando que ele vai voltar? Não. Está falando diferente. O irmão Branham está dizendo aqui, ouça a minha voz. Eu posso não estar aqui com vocês, Deus pode ter terminado comigo. Ouça a minha voz.
Mombrana sabia muito bem que ele mesmo não podia retornar. O próprio Mombrana que cria que ele ia para os judeus, ele cria nisso. Eu tenho como provar isso, que Mombrana cria nisso. Pois ele aceitou a passagem para ir para lá. Ele falou no profeta do século XX que o ministério dele seria uma bênção para o judeu. Ele cria nisso. Mas depois ele mostrou, não pode. As demais mensagens ele veio mostrando. Na revelação dos selos, ele já veio mostrando que não podia fazer aquilo. Ele não podia fazer aquilo. E as pessoas são teimosas. É ele tem que vir, porque ele não morreu atirado, tem que morrer atirado. Ele tem que vir porque ele diz que vai cavalgar somente uma vez mais. E quando ele diz assim, cavalgaremos, é ele quem tem que ressuscitar. Vamos pegar isso daí. Irmão Brando diz cavalgaremos também. O Éden satânico. Ele diz cavalgaremos. O que era? É o ministério de Moisés e Elias. Cavalgaremos. Seria Brando e mais quem então? Você tem que olhar na mensagem, tem que acompanhar a mensagem. Irmão Brando falou as duas coisas, isso está certo. Cavalgarei por esse caminho, é Elias. Cavalgaremos, é Elias e Moisés. E irmão Brando nunca disse que é um só homem aí também. E eu não posso nem explicar isso, porque toda a vida foi um só homem. E na hora de Moisés e Elias, irmão Brando no quinto selo diz, ele mandou falar para vocês que são dois. Ele diz no quinto selo, ele mandou eu falar para vocês que são dois. Um só é o quarto, mas depois é dois. São dois. Foi lembrando que fala, olha o quinto selo para você ver. Diz, são dois. Eu estou tão seguro nisso, eu creio, ninguém precisa enaltecer ninguém. Nós só somos crentes, nós cremos na mensagem do profeta. Nós estamos aqui formando uma mensagem. Que mensagem? Do mesmo jeito que Brana pregou, daquele mesmo jeitinho. Estamos formando, ajuntando os cabelos. Talvez você seja um cabelinho desse que tem que voltar para a cabeça, para a pedra de coroa. Está sendo chamado, ajuntado, volta para cá. Aqui é o lugar, é uma mensagem, é um cabeça. É um Senhor, é uma só fé, é um só Deus, é um só véu, é um só homem. Amém. Aleluia. Aleluia. Para até mesmo andar diante daquilo, somente um, qualquer outro homem morreria. Vem? Agora eu vou repetir o que eu li também em Gravataí. 157, o desvelar. Eles morrem espiritualmente agora. E as pessoas pensam, o fulano morreu, vai ver que é por causa disso. Não. Eles morrem espiritualmente. Eles morrem espiritualmente agora. Este é o véu espiritual. No tempo de Moisés era um véu natural. Tinha que cobrir seu rosto com véu natural. No tempo de Brana, não. Era um véu espiritual. E eles morrem espiritualmente. Lá eles morreram naturalmente, porque o véu era natural. Estão me entendendo? Os que foram contra Moisés morreram naturalmente. A terra abriu e engoliu eles. E outros, naturalmente. Por quê? Porque o véu era um pano, era um natural. Morreram naturalmente. Mas aqui o véu é espiritual. É interessante que o véu é espiritual porque é uma revelação que está num véu de carne. A revelação está num véu. Somente um tem este véu. É o William Branham. E a revelação está ali. Aquele era um véu natural, vem. E eles continuam andando bem ali de trás. Você pode lhes dizer, eu sei disto, porém siga em frente, não tem problema, isto fala somente. Você recorda, a última praga no Egito foi morte antes do êxodo. E que morte que foi? Natural. A morte foi natural. Morte dos primogênitos. Natural.
Filho de todos, até do rei, até do faraó, natural. E o que William Branham diz agora? A última praga no Egito foi morte antes do êxodo, antes da saída do Egito. A praga foi morte, e foi morte natural. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo, antes do arrebatamento. O povo está morrendo, ministros estão morrendo, porque quem morreu? Os primogênitos. Eu quero fazer você saber que eu andei com o profeta. Eu sou um dos primeiros. Eu creio. Eu comi com ele. Eu dormi com ele. Em suas cabanas. Eu orei com ele. Eu estive no Monte Pôr do Sol. E eu creio que você esteve mesmo. Então você é um dos primogênitos, sim, morto. A morte é dos primogênitos. Dê graças a Deus você que veio depois. A morte é dos primogênitos. No Brasil também a morte é dos primogênitos. Eu dou graças a Deus que eu sou quase dos primeiros, escapei. Pastor, vamos aí. Pastor Damião, pastor Vanderlei. A gente é lá dos primeiros. De 73 eu sou. Foi dos primeiros. E escapei. Eu só tenho que agradecer a Deus. A coisa passou perto de mim, senhor. A morte passou perto de mim. Passou perto de Franca, pegou Ribeirão Preto. Primogênito. Veja os primogênitos da mensagem no Brasil. Os grandes homens primogênitos que saíram com uma sacolinha, uma mochila nas costas, evangelizando o Brasil, mostrando para nós no Brasil esta mensagem. Veja onde estão, todos mortos. Não é mortos fisicamente, agora é espiritual. É mortos espiritualmente. Isso daí deveria movê-los, chacoalhá-los, tirá-los do que eles estão. Vamos mudar mesmo, nós estamos mortos, não sabemos. Dá um beliscão em mim, um beliscão dos 7 selos. Me dá um beliscão dos trovões. Dá um beliscão do novo nome. Vê se você desperta. Dá um beliscão nele para ver se desperta. Tem uns que você pode dar burdoada de trovões nele. Não acontece nada. Mortos. O que você faz com o morto? Levanta, tu que dorme, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Esse é o tempo dos eleitos. Você tem que reconhecer que você só estava dormindo e foi despertado. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos da primeira e segunda etapa, e os trovões te iluminará, o novo nome te iluminará. Aleluia, glória a Deus. Porém a última coisa é morte espiritual. Por que morte espiritual? Rejeitando a palavra. Eles não rejeitam Jesus, todo mundo aceita Jesus. Quem quer Jesus como seu Salvador? Amém. Aleluia. Oh, muito obrigado, Deus te abençoe. Jesus está te abençoando, Jesus está te recebendo. E até o seu nome está sendo escrito agora no céu. Tudo fora da Bíblia, fora da mensagem. Os nomes foram escritos antes da fundação do mundo. E pregadores denominacionais faz o povo chorar, a plateia chora, vem para frente, o meu nome está escrito. Eu anjo escrevendo meu nome lá. Você não sabe o que é o anjo do mal está escrevendo. Esse morto. Esse jaz. Amém. Aleluia. É bom, deixa eu ler porque eu creio que eu termino mais depressa. 158, o desvelar. Isso daqui é tremendo, está desvelando, está abrindo, está te mostrando a realidade, está tirando o véu.
Agora observe, Deus advertiu a todas as pessoas para não tentarem seguir Moisés além daquele véu de fogo. Moisés tinha que ser velado, ele tinha que sair de lá. E Moisés foi como Moisés, entrou nessa coluna de fogo e quando ele saiu, ele estava velado. A palavra de Deus em um homem, velado. Aqui veio ele saindo. Oh, que coisa! Eu posso ver isto? Advertiu para que ninguém tentasse aquilo. Ninguém pode personificar aquilo. Não diga a ninguém, Brana. Não diga a ninguém. A terceira etapa, não diga a ninguém. Não haverá personificadores, não diga a ninguém. Eles caminham próximo disso daí, mas não sabem nada. Eles rejeitam o principal, que é o novo nome. Eles rejeitam formar um corpo. Eles rejeitam saber que é uma só mensagem. Não é mensagem do sul, não é mensagem lá do norte, não é mensagem do centro-oeste, não é mensagem de Chapecó, não é mensagem de Joinville, não é mensagem de Brasília, não é mensagem de Franca, é uma só mensagem. A mensagem do profeta é uma só. Cada pregador deveria sair pregando. Você sabe que os trovões foram revelados? Você sabe que o novo nome é Brana? Cada pregador é uma só mensagem. Você sabe que o véu que Deus usou nesse dia foi só um véu. Só um véu. A pessoa era Brana. Aquele ali é o véu. Você sabe que isso já aconteceu, já passou. Mas um sacerdote ou um santo homem, seja quem fosse, cardeal, bispo, seja o que fosse, que tentasse entrar naquele véu, morreria. Deus os advertiu. Não teremos nenhuma personificação. É só ele. Agora tem personificação de Fênix, para mostrar que ele vem num cavalo. Irmão, a coisa tem que mudar. Você tem que cair em si, você tem que despertar. Você tem que ver que é uma só mensagem, só aquela que o irmão Brana pregou. E ele nunca disse que ele vai voltar aqui para fazer coisa alguma, porque ele sabia que nos dias dele eram os dias da voz do sétimo anjo. Ele já sabia daquilo. 159. A sua palavra é revelada a um. Aí nós queremos grupo. Não. A sua palavra é revelada a um. Se o irmão Brana tivesse deixado ser envolvido pelo o irmão, como é que chama aquele? Você usa sempre o nome dele. É o teólogo Jack Moore. Se ele tivesse deixado de ser envolvido, a mensagem era de 2. É desse jeito. É só deixar ser envolvido. Com isso, eu queria que você aprendesse uma coisa. Eu não sou nada, mas eu não posso deixar ser envolvido pelo que você acha. A mensagem é de um. Eu estou pregando isso desde o ano 2000, estou mostrando isso para vocês desde o ano 2000, e os ministros falando contra, levantando contra, mostrando para o povo que eu sou do diabo, que isso está errado, põe fogo no CD. Ó, se eles arrependerem em tempo, amém. Mas se não arrepender em tempo, não vai ter jeito mais. Não tem, porque a mensagem é de um. Deus revela a um. Bom, eu estou lendo a mensagem, não sei se vocês creem na mensagem. Se o povo aí fora crê na mensagem, ele está querendo falar que Deus revelou para ele. Não estou falando. Simplesmente eu sei que Deus revelou. E eu estou pregando isso desde o ano 2000, e quantas vezes a gente ouviu pregador subir no púlpito lá no Centro-Oeste e falar contra. E depois foi lá e pregou uma mensagem, o Cordeiro levantou do trono, porque quem saiu do trono foi Brana e eu que repetiu. Como eles não podiam falar o Cordeiro saiu do trono, o Cordeiro levantou do trono e assentou. Eles tiveram que fazer esse tipo de pregação. Por quê? Eles querem que seja 2, 3, um grupo. E a mensagem é
uma. O mensageiro é um. E eu não sou profeta, mas eu vou provar para vocês agora nesse parágrafo que Deus chama, não é só profeta de um, não. Está aqui. A palavra é revelada a um. Sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo. Através das Escrituras vem a palavra, vem a um em cada era. E vocês estão cansados de saber que nas eras não tivemos profeta, só tivemos Paulo e Brana. Mas a palavra veio a um. A pessoa naquele dia tinha que ficar com aquele um que tinha a palavra, que a palavra veio àquela pessoa, àquele pregador. A palavra veio a Paulo, fica com Paulo. A palavra veio a Irineu, fica com Irineu. A palavra veio a Martim, fica com Martim. A palavra veio a Columba, fica com Columba. A palavra veio a Lutero, fica com Lutero. A palavra veio a Wesley, fica com Wesley. A palavra veio a Brana. Pentecostais só tiveram avivamento. Porque o mensageiro que estava ali, eles rejeitaram. Porque a mensagem é uma. E os pentecostais já tinham ramos para todo lado. E o irmão Brana veio tentando trazer unicista, dualista, trinitarianos, chamando tudo a um. A uma mensagem. Ele estava chamando todos eles a uma mensagem. É a mesma coisa, nós temos que pregar, todo pregador nesta mensagem tem que chamar assim. Tem que chamar os dualistas, tem que chamar até os chamados unitários, unicistas, tem que chamar os trinitários, chamar como o irmão Brana chamou, a esta mensagem, a este centro. Amém. Deixa eu ver se eu termino logo aqui para poder mandar vocês embora. A palavra vem a um. Em cada era, o mesmo. Nas eras da igreja, da primeira até a última. Então, a palavra não vem só ao profeta. Quando não tem profeta, a palavra vem ao mensageiro. A palavra vem a um pastor quando não tem profeta. Pois não podia ter profeta neste meio. Se tivesse profeta, tudo voltaria ao original. E não podia ter profeta, depois de Paulo, não podia ter profeta. Nós temos aí 7 eras da igreja, que é 5 pães e 2 peixinhos. Os 2 peixinhos é Paulo e Brana, e 5 mensageiros, 5 pães, que você tem ali. Faz um sanduíche hoje e vai sadio para casa. Pão e peixe. Mas é um só. A mensagem é um. Ele usa uma pessoa em cada era, o mesmo. Nas eras da igreja, da primeira até a última. Outros têm os seus lugares. Você quer ter seu lugar? Fique ao lado daquele que Deus está falando. Que Deus está chamando através daquele um. Sabe por quê? Porque senão, se nós dermos ocasião a algum erudito, a algum sábio, a algum teólogo que entra no nosso meio, eu já vou vacilar. Já vou vacilar. Ah, ele é uma boa pessoa, ele é um teólogo. Ah, sim, então. Não, mas não é nada. Aquilo ali, a mensagem veio a um. Então você viu que Paulo também era um teólogo. Teve que perder tudo. Não é apoiando ignorância, não. A verdade é que Deus faz isso. Moisés aprendeu no Egito. Deus falou, há 40 anos que você está aí, um bom militar. Agora, o jeito que eu tenho é mandar você para o deserto e usar mais 40. 40 você fez isso daí, se formou, agora eu vou te usar 40 anos no deserto para tirar esse negócio de você. Tem que ter 40 anos para tirar. Tem hora que a coisa é difícil. Você vai e forma 8 anos, 4 anos, 8 anos, e forma. É muito bom formar, porque eu até gosto de escutar pastor estudado. Porque não fala que nem eu, fala diferente. Eu gosto de escutar palavras bonitas. Eu não sei falar, mas eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar. Só que tem uma coisa, aquilo não vai funcionar.
naquilo ali. A mensagem é uma. O véu é um. Os demais têm que ouvir, têm que estar junto com aquele véu. Sabe, essa é a mensagem. Ah, mas eu quero... Aí vem a pergunta do irmão Brana. Isso daqui? Irmão, isso daqui, teólogo. Isso daqui. É isso daqui. Não. Aí Deus me revelou que não é isso daí. A revelação é superior à teologia. Eu gosto de teologia. Deus sabe que eu gosto. Eu não dou conta de estudar mais, que eu já estou velho. Não dou conta de estudar. Mas eu fico pensando, se fosse para mim estudar teologia, quem ia me ensinar? Um cabeçudo que nem eu. Quem ia me ensinar? Eu chego lá, ele quer me ensinar sobre selos, sobre trovões, história, alguma outra coisa. Não, selos foi o William Branco que revelou. Aí vai falar, você veio para aprender ou para ensinar? Você veio para formar um teólogo? Eu já sou formado na teologia de Deus. Sou formado nessa daqui, nessa revelação. A revelação é tremenda. Mas não tem jeito. Você chega lá, tem o teólogo unicista, tem o teólogo trinitário. E aí tem o teólogo da mensagem também. Você teria que... O povo está tudo correndo para a teologia da mensagem. Deus e seu filho, dois. Deus e seu filho. Aí você vai em Brana diz diferente. Você vai na Bíblia que eu li aqui, o Pai está no Filho. Não são dois, não. O Pai está no Filho. E ele falou tão claro aqui, deixa eu repetir, que ele diz, ó, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ele já deu para nós. Para que sejam um, como nós somos um. Que do mesmo jeito que ele e o Pai era um, que ele era o corpo e o Pai e o Espírito estavam nele, então eu dei essa glória para eles também. Que eles vão ser o corpo e nós vamos entrar lá naquele corpo. E eu e eles vão ser um também. Entende? Um também. E irmão Brana mostrou que tudo aquilo ali são 3 ofícios dentro de uma pessoa. 3 ofícios estando dentro de uma pessoa. E isso foi o que Deus mostrou para nós. Deus desceu aqui para poder mostrar o que Ele é. Ele é um homem. Deus é um homem. Deus é uma pessoa. Ele desceu. Ele não desceu em 3, em 2. Ele desceu num só. Ah, mas ele orou ao Pai. Mas você também não ora ao Pai? Irmão Brana responde essas perguntas. Perguntas e respostas sobre o Espírito, sobre os selos. Ele respondeu essas perguntas. Você não ora também ao Espírito Santo? Então foi desse jeito. O Pai e o Filho é desse jeito. Se eu oro ao Espírito Santo, eu estou orando. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu estou orando ao Pai, dentro de mim. E o Filho estava aqui orando ao Pai. O Pai dentro dele. Isso formava a única pessoa da divindade. E agora, eu e Deus somos um. Você e Deus é um só. Tenho que terminar. Meu Deus do céu. Isso... Deixa eu ler mais daqui. Eu não escutei nada ainda. Não me falaram nada ainda. É? Já? Eu queria terminar com 45, então já foi. Esse já era. 212, os ungidos dos últimos dias. Eles vieram personificar, entendem? Eles têm que fazê-lo assim. O diabo não pode criar nada, pode apenas perverter o original. E foi isso que o diabo fez. O diabo não pode revelar selos, não pode revelar trovões, não pode revelar novo nome. O diabo não pode fazer nada disso não, mas ele pode perverter. Ele pode perverter as coisas que Deus coloca aqui para nós. Mas o eleito vai lá e ajunta tudo. É como Elias. Vem os de Baal, derruba tudo. Elias vai lá e restaura tudo. Coloca tudo no lugar. Porque não adianta fazer oração com o altar caído. Tem que restaurar o altar primeiro. Até em casa. Eu digo, não adianta fazer uma oração se o marido está brigado com a mulher. Não adianta nem orar, porque a Bíblia diz que Deus não escuta essa oração. Para que Ele possa ouvir nossas orações, nós temos que estar bem, marido e mulher. Para Deus ouvir nossa oração, nós temos que estar bem com Ele. Bem com a sua palavra. Isso daqui eu estou falando do lado espiritual, porque se você quiser só bênção física, Ele te dá aos montões.
mas tem algo dentro de você que clama pelo espiritual. Amém. Ele diz: o que é pecado é a justiça pervertida. O que é adultério é o ato correto pervertido. O que é uma mentira é a verdade representada falsamente. Uma perversão. Vejam. Então eu marquei aqui Micaías e Zedequias. Com quem que você fica? Micaías ou Zedequias? São pregadores também. Jeremias e Ananias. Qual que você fica? Jesus e Judas. O Espírito Santo e o Anticristo. Brana e os teólogos. A esposa e as denominações. É uma mensagem. Você não pode ficar com Micaías e Zedequias. Você não pode ficar com Jeremias e Ananias. Você não pode ficar com Jesus e Judas. É uma mensagem, é um mensageiro, é um véu. Você não pode ficar com Brana e os teólogos. Você não pode ficar com a esposa e as denominações dentro da mensagem. Você tem que escolher agora com quem você vai ficar. Veja Ananias, uma perversão da palavra original. Veja Balaão, uma perversão da palavra original. Veja Zedequias, uma perversão da palavra original. E aí você pode ir levando. Veja Judas, uma perversão da palavra original. Veja o Anticristo, uma perversão da palavra original. Veja os teólogos, uma perversão da palavra original. Veja as denominações, uma perversão da palavra que a noiva está pregando. Agora tome isto. É uma só mensagem. Resolva seu problema. Tem crentes que é que nem mulher adúltera. Ela quer 2 homens ou mais. E é um só. Mas não tem jeito de mudar isso, não? Não, é um só. É uma só mensagem. É uma só esposa, é viver com uma só mulher. Não pode viver com 2 mulheres ao mesmo tempo. Não pode viver com 2 homens ao mesmo tempo. Isso é uma perversão do original. Deus fez um e uma. Não se vive nem um e um. Isso é uma perversão do original. Não se vive uma e uma. Estão me entendendo? Não estou nem falando claro, né? Mas não se vive mulher com mulher. É uma perversão do original. Não se vive homem com homem. É uma perversão do original. Vive porque eles querem viver. Mas é uma perversão do original. Você não pode viver com a mensagem da esposa hoje e viver com a mensagem das denominações dentro da mensagem da primeira e segunda etapa. É uma perversão. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais este pouquinho que o Senhor nos dá o prazer de falar. Muito obrigado. Ajuda esse povo, Pai, que eles possam entender que não sou eu um intruso para falar essas coisas, mas estou apenas repetindo o que o seu profeta pregou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.